são otites que podem complicar, são complexas mesmo. E como que a gente vai abordar? Então, primeira, duas perguntas. Eu faço cultura? Eu respondi, eu não sei. Eu limpo quando eu tenho pus? Eu respondi, não limpe, lave. Lave esta orelha sob anestesia geral. Isto é uma orelha que precisa ser lavada para entender o que está acontecendo lá dentro. Quem não olha, não vê. Quem não investiga, não enxerga. Esse é o ponto de partida. Se é uma otite bacteriana ou purulenta, né, como podemos chamar, não é mais uma otoscopia convencional com um paciente acordado. Mesmo que seja aguda, eu tenho que acessar a lavagem ótica. Eu tenho que buscar o tímpano, se ainda existe o tímpano, que alterações patológicas eu encontro em todo o conduto. Este animal tem que estar sob anestesia geral. É a primeira infecção? De fato é uma bactéria resistente? É oportunista? Faço cultivo ou não faço cultivo? Então eu coloquei, para que vocês entendam, um tubo de ensaio cheio de café. E eu vou limpar. Né? Então faz de conta que aqui era o tímpano e aqui é o conduto. E esse café representa o pus. Veja como que é esta lavagem. Ao mesmo tempo que eu jogo o líquido, tá? Pode ir. Esse líquido vai ficando mais claro e pela lateral do endoscópio eu aspiro. Então, ao mesmo tempo que eu lavo, eu aspiro. E essa água, então, não transborda. Né? É um jeito, inclusive, limpo de fazer o processo. E quando está tudo limpo, eu desligo o equipamento que joga a solução fisiológica, que está representado pela água, e aspiro. E aí agora eu consigo enxergar o fundo do tubo de ensaio que estava representando o tímpano. Então é assim que a gente faz lavagem. Claro que isso aqui é tudo limpinho, tudo rapidinho. Às vezes você perde 5, 7, 10 minutos, meia hora, principalmente se esse conduto tiver com cera. Se ele tiver com pus, é bem tranquilo. Né? O que você pode encontrar numa dessas? Então, eu dividi em duas otites complexas, a externa bacteriana e a média. Estamos falando da bacteriana, estamos falando de pus. O que você pode encontrar aqui que tenha pus? Né? Você pode encontrar neoplasia, tumores, hiperplasia, pólipos e cistos, má formação, principalmente em animais jovens ou depois que tiveram míase, né? Larvas de moscas. Perfuração timpânica, a orelha média que doa bactérias para a orelha externa. Então, você está vendo pus aqui fora, mas essa bactéria está lá na otite média, furando o tímpano e jogando bactérias. Então, isso é uma situação muito particular, mas pode acontecer. Corpo estranho e miíase, né? Então, eu falei má formação em animais jovens ou depois de míase. Aqui está escrito errado, não é miose, míase. Ou quando eu vejo o corpo estranho, um vegetal, né, um pedaço de algodão que foi esquecido no banho-tosa, né, na peluqueria, ou míase. E estenose. Todas essas situações podem provocar uma infecção bacteriana oportunista. Que mais? Uma infecção de verdade. Eu posso ter uma orelha cheia de pus, que é só uma infecção mesmo. E uma infecção que evoluiu para uma úlcera. A gente tem chamado de úlcera indolente. Eu tenho biopsiado e os patologistas não sabem se isso é imunomediado ou não, ou se isso é uma consequência de uma infecção grave, geralmente por pseudomonas. E nessas duas situações é que eu posso encontrar orelhas com biofilme, né? Então, novamente, eu estou olhando um cachorro, né, um perro que tem otite com pus, otite externa com pus. Quando eu lavo, eu percebo que ali o problema não é bactéria. Quando eu lavo, eu percebo que ali o problema é neoplasia, hiperplasia, má formação, perfuração timpânica, corpo estranho e estenose.
tudo isso aqui vai ter que ser operado, vai ter que acabar em cirurgia. E só isso aqui é que vai ser tratado. E muitas vezes a úlcera também vai operar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 causas, uma trata, 6, 7 operam. Isso o clínico tem que entender, não adianta você ficar trocando de tratamentos. A gente vai falar muito mais da abordagem do que do tratamento, mas eu vou falar como que eu faço. Então, isto é uma orelha normal. Eu entro pelo conduto, eu vou olhar lá, pars flácida, cabo do martelo, pars tensa, todo esse conjunto é o tímpano, né? Maravilhoso. Por transparente, vejo o septo da bula timpânica. Perfeito, né? Esta é normal. Esta é uma otite que tinha pus e depois da gente lavar, quando fomos investigar, vimos neoplasia. Tumor, obliterando, ocupando todo o canal. Não há como remover, às vezes a gente tenta e acha a base. Se for uma neoplasia pedunculada, pode-se remover e cauterizar a base. Aqui, quase sempre acaba em cirurgia. Outro, muito pus, depois de lavar, uma neoplasia ocupando todo o conduto. A gente pode tentar remover, quase sempre é impossível porque ele tem uma base larga infiltrativa. Então, quase sempre é impossível. Aqui, pólipos, pólipos, pólipos que podem ser inflamatórios, podem ser hiperplásicos e podem ser neoplásicos. Quando eu tenho pólipos, 4, 5 polipinhos, eu cauterizo. Quando eu tenho pólipos acometendo toda a circunferência, né? Quando eu tenho pólipos acometendo toda a circunferência, o que eu posso fazer? Não posso fazer muito mais. Eu tenho que fazer ablação. De novo, acaba em cirurgia. Por quê? Porque se eu tenho pólipos acometendo toda a circunferência e eu cauterizar, quando for cicatrizar, vai dar uma estenose. Quando eu tenho pólipos assim, no início, é muito interessante, porque nós descemos pelo canal de trabalho com eletrocautério, né, e destruímos, né, todas, né, as neoplasias. Hiperplasia e pólipo ainda, né? De novo, isso é um tumor ou é um pólipo? Ou é um pólipo inflamatório? Veja, ocupando todo o conduto, ocupando todo o conduto, né? Então, esse pólipo, ele é muito... É uma interrogação, né? Isto é um pólipo que é uma neoplasia? É um pólipo inflamatório ou uma hiperplasia? Muito provavelmente desse tamanho, ocupando todo o conduto, é uma neoplasia. Olha lá, de novo, são pólipos inflamatórios ou é uma neoplasia? E veja como é cheio de pus, né? Porque aquela migração epitelial, aquela fisiologia normal do órgão foi perdida, porque está cheio de pólipo. Isso tem muita cara de carcinoma, mas só a biópsia que vai dizer para a gente. Essa orelha está perdida. Então, ficar trocando, né? Otomax por Panolog, por Osurnia, por Neptra, por Posatex, Exotic, não adianta você ficar trocando de medicamento. A bactéria aí, ela está de oportunista. Esse órgão está perdido. É a mesma coisa que um cão com diarreia crônica que tem uma neoplasia intestinal. Não adianta você dar uma medicação antidiarreica. Ele tem que tirar a neoplasia. É a mesma coisa de quase todos os órgãos, né? Olha esse cão aqui, ó. Pólipos, pólipos, vegetações, né? Ocupando todo o conduto. Lado orelha esquerda e lado direito, né? Tudo acometido. Infelizmente, vai ter que sofrer ablação total bilateral. Ronaldo, mas esse cachorro tem 9 anos, eu opero? Isso é um foco infeccioso, isso dói, isso coça. Eu acho que opera. Pode haver uma má formação, né? Então, por exemplo, muitas vezes, esses animais, eles têm uma má formação. Quando você vai fazer o procedimento de endoscopia óptica,
Eu vou parar um segundo porque está passando um avião. Vou repetir esse slide. Então, este animal, quando ele vai fazer um procedimento, né, de endoscopia óptica, então, aqui no Brasil se chama fibrotoscopia, né, fibroscopia, mas o nome correto é otoendoscopia. Ele tinha muita infecção e a gente não entendia por quê. Quando a gente foi procurar o conduto, veja, não tem mais conduto. O conduto é interrompido no meio do caminho. Então você tem o ramo vertical, o ramo horizontal, ele é interrompido no meio do caminho. Cirurgia, veja, não tem mais conduto, está interrompido. Ele fez uma estenose. Ou isso é uma má formação, ou isso é depois de uma parasitose por larvas de moscas. E aí ele faz uma estenose, interrompe, o animal sente dor, a dinâmica do órgão está alterada, acaba sendo uma otite de repetição. Quando eu tenho perfuração do tímpano, aqui é o cabo do martelo, e a perfuração do tímpano com otite média cedendo, doando bactérias para o meio externo, então isso é também um problema, que às vezes a gente fica tentando tratar a orelha externa, mas o problema está lá na orelha média, né? Outra perfuração. Veja um lado normal. E aqui, um lado que está turvo, né? Um lado que está turvo. E quando a gente vai investigar, ele tem uma otite média primária, né? Uma perfuração timpânica. Então, provavelmente, esse animal tem uma otite média que está cedendo bactéria para o meio externo. Então, essa situação é a mais incomum, é a mais rara. Então, quando existe isso, eu tenho que colher a bactéria que está aqui dentro para entender da onde vem a infecção, que bactéria é e como que eu vou tratar. Ok? Veja, outra situação que a gente vê muito, né, é que não há mais espaço, né, não há mais condições de se chegar até o tímpano. Então, muitas vezes, de um lado o tímpano está bonito, né, esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, ele tem uma estenose, e isso está muito provavelmente impedindo que tenha toda a renovação celular. Então, todas essas situações, né, podem levar a uma otite externa purulenta de repetição. E aqui, a pior das situações, não tem mais tímpano, ausência de membrana timpânica. Isso aqui é material queratinizado acumulado dentro da bula timpânica. Então, esse cão, o dono fala, meu cão tem otite, você dá um remédio, pinga uma gota otológica, ele melhora. Daqui a pouco você faz citologia, muda a bactéria. Daqui a pouco você faz cultura antibiograma, muda a espécie de bactéria. O problema não é a bactéria, o problema é que lá dentro tem alguma alteração, né? E olha esse, dentro da bula timpânica tinha larva de mosca, né? Uma miíase. Veja que situação horrível, né? As larvas todas acumuladas dentro. Então você pegava o canal, estava até que ok, cheio de pus, e lá dentro cheio de larva, né? O que dá para fazer aqui? Nada mais, mesmo que você remova todas essas larvas, isso vai acabar em estenose no momento da cicatrização. Então, infelizmente, cirurgia. Um animal cheio de pus, lava, 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 e observamos aqui estenose. O conduto acaba numa microperfuração. Não vai se resolver essa otite. Não vai se resolver essa otite. Então, eu tenho motivo para que isso fique voltando. A dinâmica do órgão, a migração epitelial foi alterada, né? E olha como é de fácil o sangramento e existe uma úlcera,
e um degrau de epitélio normal. Veja que aqui tem uma transição entre o epitélio e a úlcera, né? Vou voltar aqui e vou parar, ó. Ó, epitélio e úlcera. Isso é o que a gente tem visto. Essas úlceras não cicatrizam e elas começam a tentar cicatrizar e vão estenosando. E aí você perde. Não tem muito mais o que se possa fazer. De novo, cirurgia. Veja, úlcera, pus. Quando eu removo o pus, úlcera. Úlcera próxima à membrana timpânica, né? São realmente difíceis de cicatrizar. Quando você recorre ao histopatológico, muito provavelmente você não encontra nada, né? E às vezes o patologista fala, tem um infiltrado, tem às vezes uma degeneração da camada basal, lembra algumas lesões de lúpus, mas eu não consigo fechar, então eu não sei se existe um viés imunomediado, eu tenho chamado isso de úlcera indolente. Será que ela é imunomediada ou foi uma infecção grave que agora o organismo não consegue mais cicatrizar porque o conduto auditivo tem pele envolto por cartilagem, às vezes ele não consegue fazer essa cicatrização, é um ambiente que agora está anatomicamente alterado, é muito úmido, muito difícil. Então, novamente, eu tenho neoplasia, hiperplasia, pólipos e cistos, má formação, né? Perfuração timpânica, ausência de membrana timpânica, corpo estranho, estenose e uma infecção verdadeira e uma úlcera indolente imunomediada, talvez, não estou dizendo que é imunomediada, né? Hoje nós estamos pensando em alguma coisa assim, que são aquelas que são de fato infecções e de fato infecção mesmo é só este motivo. Então, eu tenho um monte de situações que levam o meu paciente a ter muito pus na orelha, mas que não tem nada a ver com bactéria.